Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar o pão diário da The Holiness. O texto bíblico que nós vamos ler hoje para compartilhar esse pão diário se encontra lá no Salmos de número 38, versículo do 11 ao 22. Eu achei ali uma passagem muito interessante no nosso pão diário. Nós aprendemos ali sobre uma ovelha que estava perdida há mais ou menos uns 5 anos. A sua pele, né, a sua lã no seu corpo já pesava cerca de 34 quilos. Ela não conseguia mais andar, estava perdida no meio dos matagais, no meio das matas, até encontrar com alguém que teve cuidado dela. Assim também o salmista Davi, no Salmo de número 38, ele expressa a sua situação e a sua doença. Que doença era? Era o pecado. A Bíblia diz, ele mesmo confessando, o salmista Davi, ele disse, olha, eu fui abandonado pela minha família, fui abandonado pelos meus parentes, pelos meus amigos, fui abandonado pelos meus vizinhos por causa da minha doença. E a doença que ele trata ali é o próprio pecado. O pecado, ele afasta-nos de muitas pessoas queridas. Mas vamos lá para o texto bíblico que nós vamos ler hoje também. Está lá no livro de Gênesis, do capítulo de número 7 até o capítulo 9, e depois o Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Vamos compartilhar juntos? No livro de Gênesis, capítulo de número 7, a Bíblia diz que Deus acha graça em um homem chamado Noé e chama para um propósito especial. Manda Noé construiu uma grande embarcação, uma grande arca, um grande navio, e a Bíblia diz que Noé, capítulo de número 7, versículo de número 5, Noé faz tudo conforme Deus ordena. Que homem obediente era Noé. No capítulo de número 7, versículo de número 16, Noé finaliza a arca. Deus fecha a porta da arca. Quem fecha a porta é Deus. Nós precisamos entender isso. Deus fecha a porta. Não era Noé. Noé, o coração dele, de repente, era quebrantado. Às vezes nós queremos ser muito bondoso e mais bondoso até do que o próprio Deus, né? Nós queremos passar a mão na cabeça de pecados, na cabeça de pecadores, mas Deus, ele trata todos com uma reta justiça. A Bíblia diz que, finalizando Noé a arca, Deus tranca a porta da arca, mostrando com isso que em breve a porta chamada graça fechará. E quem vai fechar essa porta não é o homem, é o próprio Deus. Achei interessante no capítulo de número 8, a Bíblia diz que as águas veio, a arca sobe, né? E sobe, e muita água, muita inundação, mas quando Noé completa 601 anos, a Bíblia diz que Deus dá um presente de aniversário para Noé. Que presente foi esse? Leia lá no livro de Gênesis, capítulo de número 8, e versículo de número 3, dá oportunidade para Noé abrir a arca, abrir a tenda da arca, a capa da arca, né? Coisa linda, eu achei muito interessante isso. Capítulo 8, versículo 20 de Gênesis, nós enxergamos ali que Noé era um homem de adoração e sacrifício. Ele desce da arca e ao sair da arca, a Bíblia diz que ele já pega alguns animais e ele pega algumas aves e já faz sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agrada de sacrifícios. Capítulo 9, versículo 2, nós encontramos ali Deus restabelecendo o domínio ao homem. Quando ele faz o homem, quando ele fez o homem e colocou no jardim do Éden, a ordem dele era que o homem dominasse tudo, mas o homem perde o domínio para Satanás, né? O homem perde o domínio através do pecado. Mas aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 2, Deus restabelece esse domínio de novo e diz, agora vocês vão dominar todas as aves, vocês vão dominar os animais dos campos, todos eles vão ter medo de vocês. Deus restabelece aqui o domínio ao homem. No livro de Gênesis capítulo de número 9, versículo 2 e também o versículo de número 7. Conselho no capítulo 9, o conselho que ele dou é que cuidado com a bebida forte. A Bíblia diz que Noé, depois que saiu da arca, ele tornou-se um agricultor. Ele planta uma vinha, depois ele daquela vinha, ele pega, faz o suco da uva, deixa lá fermentar, depois ele toma, embebeda-se. E essa ideia dessa embriaguez trouxe uma grande catástrofe
para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Então, meu conselho é: evite bebida. Independente. Algumas pessoas dizem: eu bebo socialmente. Não existe um limite entre beber socialmente e beber como um beberrão. Você não sabe quando o limite vai ultrapassar. Então, meu conselho é: evite, porque isso pode trazer sequência ou consequência, dores para você, para a sua família e para os seus amigos. Eu mesmo evito a bebida, e não só a bebida, eu evito também o bebum e o bêbado. Por último, nós vamos ler aí no livro de Mateus, capítulo de número 3, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 3. Aparece um homem nada mais, nada menos, João, o Batista. O Batista significa aquele que batizava. A Bíblia diz que João, que comida inusitada era de João. A Bíblia diz que ele comia mel silvestre e gafanhoto. E a sua veste também era uma veste muito inusitada. A Bíblia diz que ele vestia-se com um vestido com lã de carneiro. Que coisa, né? Mas havia uma coisa em João que eu acho muito interessante, que eu gosto. Ele gostava de um cinto de couro. Um cinto de couro é uma coisa linda, não é isso? Por último, a sua mensagem ali, João, ele começa trazendo mensagem de arrependimento. Arrependei-vos e cada um sejam batizados para a remissão de pecados. Em seguida, a Bíblia diz que alguns fariseus iam ter com ele para ser batizado, e ele dizia: provem que vocês se arrependeram e então sejam batizados. E depois ele dizia uma profecia. Que profecia tremenda. Ele dizia que: eu batizo vocês com água, mas no meio de vós está um que eu também não conheço, vocês também não conhecem, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. De que ele falava? De Jesus. E a Bíblia diz que de repente Jesus vai até a Judéia, sai da Galiléia, vai para a Judéia para ser batizado com João. Que coisa acontece lá? A Bíblia diz que quando Jesus é batizado e ele sai das águas, a Bíblia diz que os céus abrem, né? Alguma coisa acontece quando alguém é batizado. A Bíblia diz que o céu se abriu sobre Jesus e ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Queridos, que Deus continue abençoando. Não pare de ler a palavra de Deus, não pare de fazer essas meditações. Queridos, um grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu lar e a sua família. Amanhã estaremos de volta. Um grande abraço.